Olá! Hoje vamos mergulhar num texto que se apresenta não apenas como uma opinião, mas como uma mensagem mesmo urgente para os nossos dias. Urgência celestial. Vamos tentar perceber as ideias principais por trás desta visão sobre uma crise espiritual que, se calhar, muita gente reconhece. Bem, vamos começar com uma pergunta que talvez toque num ponto sensível. Alguma vez a fé pareceu mais um peso do que uma alegria? Como se aquele entusiasmo inicial tivesse aos poucos dado lugar a uma simples lista de obrigações? Pois é, o texto que vamos analisar hoje começa exatamente aí, nessa encruzilhada. Mas olhe, antes de continuarmos, é super importante a gente entender o tom desta mensagem. Não é para ser uma acusação, sabe? A ideia, como diz aqui, é que seja um espelho. O convite é bem claro. Não é para julgar, mas sim para nos vermos com um pouco mais de clareza. Então, a primeira parte do texto vai logo direto ao ponto, sabes? Ao coração do problema. E faz um diagnóstico do que ele chama de um amor que esfriou. Aquela chama inicial que de alguma forma se foi apagando. O texto fala muito sobre esse tal de primeiro amor. Aquele tempo em que a fé era algo vibrante, cheio de vida. Só que ele descreve um processo bem sutil, quase que a gente nem percebe, em que essa paixão vira rotina, a intimidade acaba por dar lugar a um monte de atividades quase mecânicas que já perderam aquele sentido original. E este slide aqui, olhe só, resume essa transição de uma forma bem visual. De um lado temos o antes, a busca por intimidade, por presença, pela verdade. Do outro lado, o agora, uma corrida por atividade, por eficiência, pela aparência. No fundo, é a passagem de uma relação para uma performance. Ok, mas de onde é que vem esse esfriamento todo? O texto não fica só no diagnóstico geral, não. Ele aponta para uma causa bem específica, uma crise, e uma crise profunda, na liderança espiritual. E esta citação aqui, uau, é talvez o ponto central de toda a crítica. A mensagem é fortíssima, a ideia é que as estruturas, as atividades humanas, cresceram tanto, mas tanto, que acabaram por sufocar o espaço para o divino. As igrejas estão cheias, sim, mas cheias de quê? E aqui a gente entende a essência dessa crítica à liderança. O foco simplesmente mudou. O que o texto argumenta é que aquele papel de pastor, sabe, aquele que cuida das almas, foi trocado pelo papel de gestor, alguém focado em administrar programas e estruturas. No fim das contas, a pessoa perdeu-se no meio do sistema. E esta lista detalha um pouco mais essas acusações. Fala, por exemplo, de líderes que estão mais preocupados em construir os seus próprios impérios, que trocam a busca pela santidade por um sucesso que toda a gente possa ver. A régua para medir o sucesso passa a ser os números e não a obediência. E talvez a crítica mais dura de todas. Pregar sobre sacrifício, mas sem estar disposto a morrer para si mesmo. Certo. E qual é o resultado disso tudo? Dessa crise de liderança? Bom, agora o texto muda o foco para as consequências humanas, para aquele sofrimento silencioso que acontece dentro das comunidades. E aqui o tom fica um pouco mais pesado, mais sombrio. Ele descreve essa crise silenciosa que é vivida por pessoas que, olha, podem estar no meio de uma multidão, mas sentem-se completamente sozinhas, basicamente a definhar espiritualmente ali no meio de toda a gente. E esta lista tenta dar voz a esse sofrimento. Imagine só, pessoas que cantam por fora, mas que por dentro estão a sangrar. Pessoas famintas por cuidado, mas que são alimentadas só com rotina. E talvez o ponto mais triste de todos é que muita gente não vai embora por rebeldia. Elas vão embora por pura exaustão, cansadas de tentar sobreviver num ambiente que as esgota. E aí a gente chega na afirmação que é talvez a mais devastadora de todo o texto. Meu povo está a perecer dentro das igrejas. Entram vivos e saem mortos. É uma imagem brutal, não é? Que inverte completamente a ideia da igreja como um lugar de vida e de esperança. Ok, depois de um diagnóstico tão pesado, o texto não nos abandona no desespero, não. A narrativa muda de tom e começa a apontar para uma cura, para um caminho de volta, um regresso a um tempo em que uma única coisa bastava: o amor. Mas então, o que é, afinal, esse tal de primeiro amor? O texto explica que não é só uma nostalgia, sabe? Não é saudade do passado. É um estado de ser. É aquele ponto em que a presença de Deus não é só algo importante, ela é o centro de tudo. É um estado em que essa presença por si só é suficiente, não precisa de mais nada. E atenção, porque este ponto é crucial. O chamado não é para voltar no tempo para repetir o passado.
É sobre restaurar. É bem diferente. A ideia é pegar dos pedaços que estão partidos e reconstruir tudo, mas com a base certa, a intimidade e a verdade, colocando-as de volta no centro de tudo. E é isso que nos leva, então, à conclusão desta mensagem. A parte final basicamente resume a urgência de tudo isto e coloca uma escolha fundamental diante de quem lê. É aqui que o texto deixa o seu aviso mais solene, o aviso final. A ideia é que, no final de tudo, uma vida cheia de atividades religiosas, mas sem um conhecimento real, íntimo, pode levar à frase mais terrível de todas: eu não vos conheço. A mensagem é bem direta, não é? O que conta é a relação, não o currículo de atividades. E por isso mesmo, o apelo final não é para fazer mais. Não se trata de colocar mais uma tarefa numa agenda que já está a abarrotar. É sobre uma mudança interna, uma mudança de coração mesmo, para que o amor volte a ser a raiz, a motivação por trás de tudo. E com isto, terminamos exatamente onde começamos, com uma pergunta. Depois de todo este diagnóstico, a mensagem no fundo resume-se a uma escolha muito pessoal e profunda. A pergunta que o texto deixa pairar é esta: será que é possível voltar a amar como era no começo? E a resposta para isso, segundo esta mensagem, bem, essa está nas mãos de cada um.